Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 3 de 2 de 2024, calendário mais curto hoje, mas com perspectivas muito positivas para a gente fazer muito dinheiro. Hoje nós temos alguns encaixes interessantes nas partidas de hoje e ontem nós conseguimos um dia maravilhoso aqui no nosso YouTube com apenas um erro e lá no nosso grupo VIP em tips exclusivas conseguimos greens ali no over, rebotes mais assistências do Jimmy Butler, over nas assistências do Stephen Curry, também conseguimos ali um green na pontuação do o Trae Young, e ficamos ali por muito pouco, apenas um pontinho ali na pontuação do Siakam. Vamos fazer de tudo para que hoje seja um dia ainda melhor, lembrando que no nosso grupo VIP o menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo, vocês vão encontrar guias, e-books, chips exclusivas, todas elas explicadas do porquê que elas fazem sentido, além da gente trazer muito material para você se tornar um apostador de alto nível. Nosso objetivo no nosso grupo VIP, além de indicar tips e as melhores oportunidades para vocês, é ensinar vocês a criarem as próprias apostas. É assim que a gente acredita no nosso diferencial e que a gente pode ajudar vocês. Então conheçam, deem uma chance, pelo menos um mês ali, participem, vejam que vale a pena, vocês vão ter acesso a muito conteúdo extra, além, é claro, dos nossos vídeos exclusivos que agora serão semanais. Quem é membro do nosso grupo VIP ou quem é membro aqui do canal, pode ser clicando aqui embaixo, vai ter acesso aos nossos vídeos de como criar uma aposta em pontos, em assistências, em rebotes, em bloqueios. A gente já deixou alguns desses no ar e nas próximas semanas nós vamos adicionando ao nosso cardápio imenso de conteúdo do Sexta de Trade. Então é o melhor custo-benefício que vocês vão encontrar. Bora para a rodada de hoje, mas não sem antes pedir para vocês 250 likes. Cliquem no botão de joinha se vocês gostam do nosso conteúdo, se vocês conseguiram greens ontem com a gente, se vocês estão com expectativas positivas para hoje. Final de semana é sempre complicado o movimento aqui no YouTube, então a gente conta com vocês com essa ajuda para a gente entender que vale a pena continuar trazendo vídeos aqui aos sábados e domingos, beleza? Vamos começar aqui as nossas análises com Hawks e Warriors. Lá no final do vídeo a gente fala para vocês aqui a respeito de Sixers e Nets, mas vamos começar aqui com essa partida que acontece às 9h30. Os dois times jogaram ontem, podem ter dificuldade para fazer alguns deslocamentos e movimentações para se defender. Geralmente times que jogam em back-to-back eles têm mais dificuldades em defender do que em atacar, porque para atacar muitas vezes você joga mano a mano, apenas um jogador ou dois ali se movimentando. Os jogadores ficam abertos, coisas do tipo. Só que na hora de defender você precisa de uma movimentação um pouco melhor. Então essa é a grande dificuldade das pernas pesadas em jogos consecutivos. Os Hawks ontem tiveram um jogo mais complicado contra o Phoenix Suns do que o Warriors contra o Memphis Grizzlies. Então o Warriors está mais descansado para hoje, mas o fator mando de quadra pode equilibrar as coisas. Então apesar de eu achar que o Warriors é favorito, eu preferi ficar a favor de um time com Stephen Curry e companhia, eu acho que nessa partida a melhor coisa para a gente operar é no over da pontuação. Repito, a gente está falando de dois times que podem ter dificuldade para se defender, mas dois times que também já não são defesas de elite, principalmente em tempos recentes e principalmente quando a gente fala de Warriors e Hawks. A gente vai trabalhar aqui com acima de 240 pontos, 5 pontos totais na partida. Não é uma linha que, de acordo com os meus métodos, eu gosto de trabalhar, mas a gente precisa entender o contexto atual da liga, que é uma NBA mais pontuada, mais ofensiva. E repetindo, ficar em under aqui seria loucura, o over é a melhor opção. A gente está falando aqui de um Atlanta Hawks que piorou bastante no ataque recentemente, mas que defensivamente a gente está falando de um time que motiva a gente a investir nesse over. Eles são a quarta pior defesa da liga, os Warriors são uma das 10 piores, e quando a gente fala do pace, o ritmo dessas equipes, o Atlanta, que é o mandante e deve ditar o pace desse jogo, é o quarto mais rápido da liga. O pace é a velocidade aliada também ali ao tempo em que você executa seus arremessos, você economiza o relógio ou gasta muito. Se você tem um pace alto, você gasta pouco relógio. Gastando pouco, você tem mais arremessos por minuto, no geral numa partida também, né? E com mais arremessos, você tem mais chances de acima de. Só que o Golden State Warriors nesse mês de janeiro, eles são um time assim, talvez o time mais over que a gente tem na NBA. Eles foram o segundo melhor ataque e também eles foram a pior defesa por 100 posses de bola. Claro, a gente já tá em fevereiro, mas o melhor recorte que a gente tem mais amplo é do mês 1 de 2024, pelo menos daquilo que recentemente os Warriors vêm apresentando. Outra coisa interessante da gente destacar é o aproveitamento no rebote defensivo dessas franquias. O Atlanta Hawks é o 13º melhor aproveitamento em rebotes defensivos do mês e os Warriors apenas o 24º, ou seja, os dois estão fora do top 10. Com isso, a gente pode ter chances de rebotes ofensivos, corrigir arremessos errados e conseguir pontos de segunda chance. Mas a gente também tem um número muito interessante de que nos últimos 10 jogos, os Warriors sofreram 124,9 pontos por jogo, enquanto que o Atlanta Hawks, eles sofreram 119,8, mesmo enfrentando diversos times que ou não são tão eficientes na hora de atacar,
como o Orlando Magic, o San Antonio Spurs, o Miami Heat, que também é um dos 10 times com a pior eficiência ofensiva, e o Lakers e o Toronto, que também são times ali bem medianos na hora de atacar. Ou então times que, em número de pontos por jogo, não pontuam em um nível tão alto, ou até times que melhor defendem do que atacam, ou seja, eles enfrentaram pouquíssimos times que são considerados overs, sendo eles o Sacramento Kings, o Phoenix Suns, o próprio Golden State Warriors, onde nesse recorte a gente teve 246 pontos na partida, e o Dallas Mavericks, onde aí a gente teve mais de 290 pontos. Então assim, eu tô bem esperançoso para esse over, que é um resultado que bateu, né, nos últimos 3 encontros entre essas franquias, e isso me anima bastante para essa partida de hoje, beleza? Agora vamos passar aqui para vocês uma duplinha no jogo do Bulls contra os Kings, e a gente vai aliar no jogo entre Spurs e Cleveland. Primeiro vamos falar de Bulls e Kings. Pessoal, aqui a gente tem um handicap positivo a favor dos Kings, bem esticado, que dá pra gente trabalhar. A gente tá falando de um Bulls que, ok, joga em casa, tá descansado porque os Kings jogaram ontem, mas a gente tem aqui a oportunidade de colocar um handicap de mais 9.5 a favor dos Kings e aliar ali com uma boa pontuação do Cleveland Cavaliers, que vem pontuando bem contra o San Antonio Spurs, que é uma das piores defesas da liga e que, por mais que tenha melhorado um pouquinho recentemente, é um time que está cansado e o Cavs pode tirar vantagem disso. Vamos colocar acima de 110.5 pontos do Cleveland, odd de 1,63 para mim tá de bom tamanho, é a média que a gente gosta de trabalhar com vocês aqui no YouTube, odds superiores para quem é VIP. Beleza? Por que a gente acredita nisso? Bom, o Chicago Bulls, primeiramente, eles vêm sem o Zach LaVine e sem o Pat Williams, que são 2 jogadores que, na maior parte da competição, quando estiveram nessa posição, foram titulares. O Kobe White também é dúvida, titular e armador dessa franquia. Do outro lado, a gente tem um Sacramento Kings saudável, que teve uma vitória muito interessante ontem contra o atual vice-campeão do In-Season Tournament, Indiana Pacers. Só que não é nem por isso que a gente está defendendo a nossa tese. A gente está falando de um Kings que venceu os últimos 3 jogos consecutivos contra o Chicago Bulls. Eles também cobriram esse handicap ou venceram os jogos, né? Quando você vence, você cobre esse mais 9.5, porque nesse handicap o que a gente não pode é perder de 10 pontos de diferença ou mais. A gente pode até perder por 9 de diferença ou menos, ou até vencer o jogo, que é green. E o Chicago Bulls não consegue aplicar essa diferença no placar contra o Sacramento Kings desde 2015. Sim, desde 2015. Vamos dar uma olhada aqui. Só aqui, né, que eles conseguiram aplicar essa diferença, mas depois disso foi só que ou jogos mais equilibrados do que o 9.5 permite, ou derrotas para o Chicago Bulls. Lembrando que dentro desse recorte de 15 até 24, que é onde nós estamos hoje, a gente está falando de quase 9 anos, e a gente está falando de um Sacramento Kings que durante grande parte desses anos foi um fracasso. Então o Bulls teve a oportunidade de aplicar essa diferença grande contra eles. Os Kings da temporada passada para essa é um time muito melhor do que eles eram antes, então acho que eles têm condições de equilibrar as coisas, e o fator cansaço é a única coisa que joga contra eles. Se a gente for olhar aqui os últimos 20 jogos do Chicago Bulls também, a gente tem um desempenho bem duvidoso, tá? É um desempenho bem variado entre vitórias e derrotas, mas o que eu quero destacar aqui é que dentro desse calendário eles tiveram 2 vitórias interessantes, contra o Philadelphia e contra o Atlanta Hawks. Então vamos reduzir aqui esse recorte de 5 jogos que a gente acabou abraçando dentro desse recorte de 20 que a gente selecionou, e a gente tem aqui um equilíbrio muito grande, né, de número de vitórias e derrotas. São 8 vitórias, 7 derrotas, mas olha contra quem eles venceram. Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, praticamente abandonou a temporada. O Toronto Raptors, que vive péssimo momento, trocaram ali o Odiano Anunoby, Siakam, claramente vão se reconstruir também. Estão largando, quanto mais eles perderem, melhor, porque eles vão ter uma posição melhor no draft. San Antonio Spurs, um dos piores times do Oeste, Charlotte Hornets mais 2 vezes, e venceram aqui o Houston Rockets. Essa sim uma vitória interessante, mas o Houston, se a gente for observar no mês de janeiro, eles foram um dos piores times da NBA em diversas categorias. Mas ok, vamos dizer aqui que o Houston foi a única vitória relevante deles. É muito pouco, né? Se a gente for fazer um recorte aqui de como se sai o Chicago Bulls jogando dentro de casa, eles são um dos mandantes aí menos confiáveis que a gente tem na NBA. Não por eles serem 100% ruins, mas porque eles são irregulares. E times irregulares, geralmente, proporcionam poucas oportunidades da gente apostar, porque tudo pode acontecer nas partidas entre essas equipes. O Chicago Bulls está quase na verdade na metade de baixo da tabela, entre vitoriosos jogando como mandante, mas eles são
muito mais ali do bloquinho dos ruins do que do bloquinho dos bons quando a gente fala de mandar jogos. Ofensivamente em casa eles são o sexto pior ataque da NBA e defensivamente em casa aí eles têm um desempenho um pouquinho melhor, é a nona melhor defesa da liga. Só que eu não estou muito preocupado com isso não, porque fora de casa o Sacramento Kings apresenta algumas coisas bem interessantes na qual eu gosto de trabalhar, como por exemplo uma defesa de top 8 jogando como visitante, e eu adoro ficar a favor de boas defesas. Ofensivamente o Sacramento é quase um dos 10 melhores ataques da NBA jogando como visitante. Em relação a resultados, eles são um time de top 10 dentre os visitantes. Então, sinceramente, eu não vejo por que a gente ficar de fora desse handicap de mais 9.5. Lembrando que você pode fazer essas apostas individualmente falando, porque tem lucro aqui, tem uma margem interessante de 30% a cada real que você coloca. Eu acho que tem bastante potencial aqui e para quem gosta de trabalhar com mais paciência tem valor. Só como eu sempre tento trazer para vocês, odds em torno de 50, em 60 a gente fechou essa dupla e agora vamos justificar por que os Cavs devem pontuar bem. O San Antonio Spurs, se a gente for observar aqui, eles vão completinhos, né? O Cleveland Cavaliers tem como dúvida o Mobley e o Allen, e por mais que eles sejam importantes e titulares, se eles não jogarem, o Cavs vai vir com uma formação mais baixa, ou seja, o jogo vai ficar mais corrido e eles vão ter mais arremessos por minuto. Acho que a gente vai ter uma compensação aqui que não vai impactar tanto nessa nossa tip, caso Allen e Mobley não joguem, beleza? Agora a gente tá falando aqui de um Cavs, que se a gente for observar aqui, primeiro eles enfrentam uma das piores defesas da NBA, que é a do San Antonio Spurs, a sétima pior defesa por 100 posses de bola, um time que joga em casa, mas está cansado, deve ditar o ritmo do jogo e eles gostam de um jogo veloz, o quinto time com o maior pace de toda a NBA, e com isso a gente tem muitas posses de bola por minuto. Só que se a gente for olhar aqui, nesse mês de janeiro, a gente pode ver como os Cavs foram bons ofensivamente, mesmo sem o Darius Garland e diversas vezes aí com os desfalques impactantes na sua escalação. Eles foram o quarto melhor ataque do mês por 100 posses de bola, o que também é muito positivo para essa nossa tip. Quando a gente fala da eficiência nos rebotes ofensivos, eles foram quase um dos 10 melhores, ou seja, eles podem corrigir arremessos errados com ponto de segunda chance. Porque nesse mês, o San Antonio Spurs, apesar de ter melhorado o seu rebote defensivo, eles ainda são dos 10 piores da NBA em aproveitamento, ou foram, pelo menos. Nos últimos 20 jogos do Cleveland Cavaliers, a gente teve uma média também muito interessante de pontos. Eles conseguiram marcar mais de 118 pontos por partida de média, sendo 2.367 pontos de média dentro desse recorde. Se a gente reduzir esse recorde para os últimos 10 jogos, essa média de 118 pontos por partida vai para 117,9, ou seja, ela não tem grande alteração. Eles enfrentaram diversos times de bom nível, o Milwaukee Bucks 2 vezes, 3 na verdade, né? Enfrentaram o Los Angeles Clippers e alguns times de nível médio. Dificilmente eles enfrentaram times de nível baixo, apenas 2 vezes nas mais recentes, Detroit e Memphis. Beleza? A gente também está falando aqui de um San Antonio Spurs que nos últimos 10 jogos sofreram 119,3 pontos, mesmo enfrentando Portland, Minnesota, Washington, Orlando Magic, Washington mais uma vez e o Charlotte Hornets, ou seja, dos 10 jogos que eles fizeram, 6 foram contra times considerados unders, que não são potências ofensivas, como a gente pode observar aqui. Se a gente for colocar aqui dentro desse recorte, a gente tem o Timberwolves fora do top 10 em eficiência ofensiva desse recorte, mas a gente tem o Magic, o Wizards, o Charlotte Hornets, o Blazers, tudo ali naquele bolo dos 10 piores ataques por 100 posses de bola da NBA. Outra coisa interessante para a gente destacar é que para a posição de point guard, que é a posição onde a gente tem os principais destaques ofensivos dos Cavs, Darius Garland e Donovan Mitchell, os Spurs são o time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição, o quinto que mais cede assistências e também são o terceiro que mais cede bolas de 3. Então a gente tem aqui um recorte muito interessante para que esses jogadores e também o principal sexto homem dos Cavs se destaquem, o Caris LeVert, que pode também pontuar bem hoje. Então por isso que eu acredito nesse over, nesse Spurs que não se defende bem, tem muitas posses por minuto e também é um time que está cansado. Jogaram ontem, tiveram uma partida competitiva e complicada, onde eles saíram derrotados ali para o New Orleans Pelicans e hoje eles terão pela frente o Cavs, que é um time ali de alto nível da Conferência Leste. Beleza? Pessoal, antes da gente seguir aqui o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A gente precisa muito desse botão de joinha que está aqui embaixo e ele é de graça. Ajuda muito a gente e o YouTube entender que o conteúdo de apostas é relevante. Ele não gosta muito desse tipo de conteúdo. Então a gente já tem o nosso canal de backup, onde a gente fala de basquete, canal Basquetim. Link tá aqui na descrição, tem vídeos diários lá, na verdade de segunda a sexta, e sempre que a gente pode dar uma pitada de dica de aposta, a gente acaba dando lá também, 100% gratuito, então conheçam, clicando aqui embaixo. E agora vamos para Dallas Mavericks e Bucks, Knicks e Lakers, e no final a gente complementa ali com 76ers e Nets,
para essa partida entre Mavericks e Bucks, a gente pretende trabalhar com mais um over, beleza? E assim, a gente tá falando de dois times que atacam bem e defendem mal. No fim das contas, é um pouco mais sobre isso, né? O Milwaukee Bucks é o terceiro melhor ataque por 100 posse de bola da liga. O Dallas também é um ataque de top 10, mas na defesa nós não vemos os times ali nem na metade de cima da tabela. A gente tá falando de um Bucks que é quase uma das 10 piores defesas da liga e o Dallas Mavericks que é uma defesa dentre as 10 piores. A gente também tá falando de dois times que estão jogando no ritmo alto. O Dallas é de top 10, o Bucks também, então assim... Claro, todo o talento que a gente tem envolvido com Giannis, Kyrie, Doncic, Damian Lillard, entre outros jogadores, são times overs, não tem jeito. Mas a gente precisa também saber quem vai jogar. E a gente ainda não tem a confirmação de se Doncic estará em quadra. As dúvidas, acima de tudo, são bem em cima do Dallas Mavericks. Se ele não jogar, provavelmente eu vou operar aqui com uma vitória e com over na pontuação dos Bucks. E se eles jogarem, eu vou trabalhar com essa pontuação total indicada no palpite logo acima. A gente tem aqui acima de 239,5 pontos totais para trabalhar com essa odd em torno de 1,50. Nos últimos 10 jogos, os Bucks, né, sofreram 122 pontos de média por partida. O Dallas Mavericks, nos últimos 10 jogos, eles também foram um time bem vazado, mesmo tendo um calendário aí, né, bem misto, digamos assim, 125,3 pontos sofridos nos últimos 10 jogos de média. E a gente também tem um encaixe muito legal aqui, né? A gente tem aqui para as principais posições em que o Dallas é produtivo, ou seja, praticamente ali na armação, com Luka Doncic, Kyrie Irving, o Milwaukee, que é o terceiro time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. Enquanto que do outro lado, a gente tem como jogadores mais produtivos, pelo menos o mais produtivo dos Bucks, o Giannis, que joga na posição onde o Dallas é o segundo time mais vazado da liga. Então a gente tem um quebra-cabeça muito legal aqui, de onde um time é bom atacando, o outro é ruim defendendo. Beleza? Agora, para finalizar, vamos falar aqui de Knicks e Lakers. A gente vai trabalhar aqui com over na pontuação do New York Knicks, acima de 111,5 pontos do New York Knicks totais na partida. É o nosso palpite para hoje. Eles estão sem o Julius Randle, mas eles estão saindo bem sem esse jogador. Até então não se sabe se Anthony Davis e LeBron James estarão em quadra. Caso eles estejam de fora, essa tip vai bater com mais tranquilidade. E não é uma tip que a gente diz que, nossa, como ela é segura. Não, mas é o melhor que a gente tem para essa partida aqui. Considerando aqui, né, acima de 112,5 pontos, deu uma mudada aqui na nossa linha, mas dá para tentar pegar no ao vivo uma linha menor, pagando em torno de 50 com certeza. Só que mesmo com Anthony Davis e o LeBron disponíveis, durante muito tempo, o New York Knicks, que hoje joga em casa e é um ataque de elite, a gente está falando do sétimo melhor ataque da NBA por 100 posse de bola, a gente tem a condição ali de pontuar bem durante o jogo, porque o Los Angeles Lakers, que antes era uma defesa ali pelo menos de top 15, piorou bastante. Eles ainda estão nessa posição, mas se a gente for considerar como eles se saíram nesse último mês, porque essa média deles aqui são resquícios do que aconteceu no começo da temporada, mais ou menos ali até o In-Season Tournament, onde eles foram campeões. A gente tem aqui um Los Angeles Lakers que piorou bastante. Eles são uma das 10 piores defesas por 100 posse de bola na NBA e o Knicks só melhorou. O sexto melhor ataque, marcando 120,2 pontos por 100 posse de bola. A equipe dos Lakers vem jogando no maior ritmo da NBA, pelo menos considerarmos o mês de janeiro, e se em algum momento eles tentarem comandar a partida, eles vão colocar um jogo mais rápido, que vai beneficiar o New York Knicks com mais posse de bola por minutos para poder pontuar bem. Os Lakers também estão sempre ali no topo de times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a liga, e o New York Knicks deve explorar isso também. E a gente está falando aqui do principal expoente dos Knicks disponível para hoje, o Jalen Brunson, que joga na posição onde a equipe do Los Angeles Lakers é top 10 que mais sofre pontos por jogo e também é um dos times que mais sofrem bolas de 3, o quinto que mais sofre bolas de 3 para essa posição. O Los Angeles Lakers, nos últimos 10 jogos, eles sofreram 123,6 pontos de média. O único jogo que eles não contaram com AD e LeBron foi justamente contra o Boston Celtics, pelo menos quando os dois ao mesmo tempo não estavam em quadra. Se a gente for pegar aqui essa linha de 112,5 pontos, bateu em 60% das partidas e ficou abaixo apenas nessas 4 oportunidades aqui, mas ainda assim contra Dallas e Blazers estivemos bem próximos. De resto, 127 pontos pelo menos é uma pontuação muito alta que eles sofreram para times como Houston, Chicago e Brooklyn Nets. Esses 3 times sequer estão na elite ofensiva desse mês de janeiro para a gente poder falar, tá explicado. O Nets é um dos 10 piores ataques do mês, a gente também está falando de um Blazers que também acompanha essa lista, e o Chicago Bulls é quase um dos 10 piores, enquanto que o Houston está entre esses 10 piores ataques por 100 posses de bola. Então, perfeitamente justificável, mas que hoje eu acho que os Knicks têm tudo para pontuar bem. Dá para tentar pegar no ao vivo uma linha de acima de 108,5 pontos pagando em 50,
com certeza, e esses são os nossos palpites de hoje. A gente não falou aqui a respeito de 76ers e Nets, porque é um jogo bem complicado, o Embiid não joga, e por mais que pareça óbvio, trabalhar com Tyrese Maxey é a melhor opção. Só que a linha dele tá muito alta. A gente tá falando de uma posição na qual os Nets sofrem muitos pontos por jogo, é o quarto time que mais sofre pontos por armadores e também o time que mais sofre bola de 3, ele tá quente nesse tipo de arremesso. Joga na posição de armador, vem jogando muita bola e sem o Embiid o volume vai todo para ele. Mas a linha tá bem alta, vamos tentar operar no ao vivo ou trabalhar ali com a linha de pontuação baixa dele para múltiplas, triplas e duplas para poder indicar algo para vocês mais concreto. A gente precisa de tempo e da confirmação de quem serão seus companheiros. Batum vai jogar, o Morris também, etc. Vamos ficar de olho, o 76ers é favorito por jogar dentro de casa e também por ter um histórico recente muito favorável. Eles venceram a grande maioria dos jogos recentes contra os Nets, mas ainda assim eu acho que o handicap é positivo. Se fosse para indicar, sei lá, a melhor zebra dessa noite aqui para vocês, eu certamente iria aqui a favor dos Nets com o handicap esticado para cima. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Muito obrigado pela sua audiência. E também, seja membro do canal ou membro VIP, vai ajudar muito a gente e vocês a serem muito lucrativos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!